Então, pessoal, assim, um ponto extremamente importante que a gente tem que passar, é uma pergunta que parece que a gente já fala sobre isso há muito tempo e que todo mundo conhece, mas isso não é a realidade. O hormônio esteroide, ele vai se ligar ao cardiomiócito, né? Ele vai ter uma interação com a célula cardíaca. Isso porque a gente tem receptor para receptores androgênicos no cardiomiócito. Então, isso, a partir do momento que você tem essa interação do hormônio com a célula, a gente vai ter uma mudança funcional nessa estrutura. Essa mudança funcional, ela vai ser o ponto que vai estar dando o start de todas aquelas alterações que a gente vai observar, num primeiro momento gerando até um bem-estar, porém, ao longo do tempo vai gerar uma disfunção do músculo cardíaco. Então a gente precisa entender que eu tenho, a partir da utilização do hormônio esteroide, eu tenho alterações que são genômicas, ou seja, alterações que vão modificar, vão dar uma outra sinalização ao núcleo celular e vai modificar o funcionamento dessa célula, e eu vou ter alterações não genômicas, que não passam por esse processo. Elas vão ser alterações que são geradas a partir do ponto onde a gente tem a ligação desse receptor androgênico com estruturas na membrana celular que vão fazer também com que a gente tenha uma mudança de funcionamento dessa estrutura. Um ponto importante, né, é que a gente vai ter os aspectos genômicos, eles demoram ali horas a dias para a gente poder ter essa mudança estrutural, essas alterações e essa resposta, né? E os aspectos não genômicos, eles levam de segundo a minutos para a gente já obter essa mudança de funcionamento. Um ponto importante, por exemplo, que essa ligação do hormônio esteroide com receptores em membrana, por exemplo, na situação não genômica, eu tenho um aumento da disponibilidade de cálcio para o interior do cardiomiócito. Se eu tenho cálcio, e esse cálcio é o íon principal modulador da contração celular, cara, se eu despejo cálcio ali, olha como é que vai ficar a minha contração, né? Olha como é que vai ficar a contração e esse processo de ativação do cardiomiócito. Sendo que, se eu extrapolar isso para todo o músculo cardíaco, eu vou ter umas características muito simples, né, de você poder avaliar no seu consultório ou do paciente poder verificar. Aumento da frequência cardíaca, um aumento da força contrátil, né? Então a gente precisa informar isso ao paciente, primeiro para ele tomar as decisões dele, né? Olha só, realmente você pode vir a ter, com o uso suprafisiológico do hormônio esteroide, você pode vir a ter alterações da função cardiovascular. Por quê? Porque eu tenho uma interação dessa substância com as células desse sistema. Isso é muito significativo, porque a partir do momento que você interpreta e entende que existem alterações, sejam elas genômicas, não genômicas, seja a alteração que vai acontecer em segundos a minutos, ou horas, dias, assim, eu tenho uma interação e esse processo ele pode gerar ao longo do tempo uma disfunção. A partir daí eu posso fazer uma escolha consciente. A partir do momento que eu não tenho a informação, torna impossível fazer essa escolha, né? Então, se você vai trabalhar com o uso de hormônio e não informa isso ao paciente, é um ponto que eu acho que a gente precisa mudar. A gente precisa informar para que a pessoa possa, a partir do momento que tem informação, poder tomar decisão, né? É interessante, né, a gente entender, como eu falei, né, os aspectos genômicos, essa mudança vai passar por aumento da expressão de receptores alfa, aumento da expressão de beta-receptores. Ao longo do tempo, esse processo de ativação dessa mudança da mecânica cardíaca vai gerar uma hipertrofia ventricular com remodelamento, levando à disfunção, né? Então, isso ao longo do tempo. E no caso de aspectos não genômicos, a gente tem um aumento imediato da força de contração, essa exposição maior de cálcio ali, juntamente com outras alterações que a gente vai falar no decorrer da aula, a gente tem um maior risco de arritmia. Lembrando também que geralmente é comum, né, o uso de pré-treino, de estimulantes em geral, então eu vou ter um aumento do processo ali, eu vou ter adição de fatores que geram risco. Então isso é muito importante da gente estar de olho a partir do momento que a gente conhece essa informação, beleza?